Olá, meu nome é Maria, mais conhecida como Major. Sou instrutora de informática do projeto CTI pela Fundação Paulo Feitosa, FPFTech, e vou guiá-los por esta jornada. Vamos iniciar nosso conteúdo falando sobre o que é hardware e software. E a primeira pergunta que nós vamos responder é: o que é hardware? Em informática, hardware é a parte física do computador. Vamos fazer uma pequena analogia. Se pensarmos em nós, seres humanos, como computadores, nosso corpo, cabeça, mão, pé, tudo isto seriam nossos hardwares, a nossa parte física. A gente pode tocar. Vejamos alguns exemplos de hardwares no computador mesmo. Então, nós temos aí no computador CPU, que é essa primeira peça aqui, essa primeira imagem, o HD, a memória RAM, gabinete, monitor e teclado. No gabinete e a CPU, às vezes ocorre algum tipo de confusão. Algumas pessoas costumam chamar gabinete de CPU, mas o gabinete ele é um local onde vão ficar todas essas peças aqui que nós estamos vendo na parte de cima da imagem. E a CPU é uma das peças que fica dentro do gabinete, uma peça bem pequena e que é responsável por todo o processamento da máquina. Então, ela é chamada como CPU porque ela é a unidade central de processamento. É o centro da máquina, é o núcleo da máquina, é onde tudo acontece. Porém, ela não faz isso sozinha. Ela não trabalha sozinha, ela precisa que as outras partes, conhecidas como periféricos, periférico quer dizer tudo que está ao redor do centro, desempenhem seus devidos papéis. Os periféricos eles se dividem como periféricos de entrada e têm como responsabilidade enviar os dados do computador. Também tem os periféricos de saída, que tem como responsabilidade exibir os dados do computador, e periféricos de entrada e saída, que permitem tanto o envio quanto a saída de dados do computador. Então, vamos ver aqui. Essas são as classificações dos periféricos. Então, nós temos exemplos de periféricos de entrada, que no caso são scanner, teclado, mouse e muitos outros. Exemplos também de periféricos de saída, nós temos um monitor, caixas de som, fone de ouvido, impressoras. Os de entrada e saída, nós temos a tela touchscreen. A tela do seu smartphone é um periférico de entrada e saída. Né? Então, quando você conversa com algum amigo pelo seu WhatsApp, por exemplo, que você está teclando, você está enviando dados para o computador, no caso, para o seu smartphone. E quando você lê as mensagens do seu amigo, você está, nesse momento, visualizando as informações que estão no seu smartphone. Logo, o seu celular ele se torna um dispositivo, no caso, a sua tela do celular se torna um periférico de entrada e saída. As multifuncionais, elas permitem imprimir, né, a saída de dados ocorre pela impressão, e ela permite o scanner. Então, a entrada de dados ocorre pelo scanner. Então, vamos tentar pensar aqui em outras coisas que nós conhecemos e tentar entender, trazer à nossa realidade essas coisas e saber identificá-las como periféricos de entrada e saída. Vou dar um exemplo de coisas que nós conhecemos. Quando assistimos uma série de TV, nós usamos os nossos olhos para assistir e os nossos ouvidos para ouvir. Então, estamos usando dois tipos de hardware diferentes, e os dois são de entrada. O olho ele está vendo aquela informação e os nossos ouvidos eles estão ouvindo. Estamos mandando informação para o cérebro e o nosso cérebro está processando essas informações.
Então, tudo que nós vimos e ouvimos é justamente as informações que foram processadas, elas serão depois assim faladas para alguém. Então, quando a gente fala essa informação ou escreve ela, nesse momento nós estamos aí usando hardware de saída, que não seria nossa boca ou nossa mão. Então, observa como os nossos processos são bem parecidos com os processos do computador, né? Então, se a gente tentar sempre criar essa visão, esse link entre processos que eu faço, processos que o computador faz, ajuda a entender melhor como funciona. Nesse momento, nós vamos enfatizar um pouquinho o nosso teclado e nosso mouse, porque eles são elementos que serão usados durante todo o curso. O tempo todo estaremos abordando sobre ele, por isso vamos dar uma certa ênfase a eles nesse momento. Então, nós temos aqui o nosso teclado, esse é um teclado no padrão QWERTY. Então, começa aqui as 6 primeiras letras do teclado, é Q, W, E, R, T, Y. E essa parte amarela aqui, ó, é nossas teclas de digitações, alfanumérico, né? Então, é aqui que nós digitamos nossos textos, nós temos o Enter, né? Nós temos teclas como Shift, que é uma tecla que ajuda a gente, por exemplo, a digitar uma letra maiúscula ou minúscula quando a gente está segurando ela. Nós temos a Caps Lock, que tranca em maiúsculo ou minúsculo. E a Caps Lock, ela, quando ela está ativada, ela tem aqui o LED, né, nossas luzes indicadoras acesas para indicar que a Caps Lock está ativada. A Unlock, vamos só aumentar um pouquinho aqui ó, a Caps Lock para a gente ver. Ok? Essa tecla bem aqui. E no teclado numérico, nós temos a Unlock, né? Elas têm funções parecidas. Então, no caso, a Caps Lock, ela vai alternar entre maiúsculo e minúsculo. E a Unlock, ela vai ativar e desativar o teclado numérico. Aqui nós temos o navegacional, as teclas navegacionais. Ô, mãe? Deixa. A Nina brincando aqui. Ah, tá. Bom, então, nós temos as teclas navegacionais. Essas teclas, elas são responsáveis pela movimentação. Por exemplo, se você estiver na internet, ou editando um documento, ou navegando em alguma pasta, você pode estar utilizando essas teclas aqui para poder navegar, para poder estar ali mudando de uma posição para outra na sua tela. Aqui nós temos as teclas de controle, Ctrl, Windows e Alt, né? Elas funcionam, exceto a Windows, porque a Windows, ela normalmente, ela pode ativar o sistema operacional sozinho, então, mas a Alt e a Ctrl, elas normalmente só funcionam com a união com uma outra tecla. As teclas F aqui em cima, F1, F2, F3, F4, F5, elas são as teclas de funções e em alguns momentos, alguns softwares podem usar para funções específicas, como, por exemplo, ajuda, ou ativar a configuração, desligar o som, por exemplo, ou aumentar volume, diminuir volume, desligar a internet, ou tem várias funções que ela pode assumir. Dependendo do teclado, do computador ou do próprio interface do software que você estiver naquele momento,
ela pode alternar essa função. Esse teclado aqui ele é num padrão internacional, pode perceber a ausência da letra C cedilha. Então, quando a gente tem a letra C cedilha aqui, estamos usando um teclado no padrão português Brasil. E nós temos como configurar o idioma do nosso teclado no computador. Então, se por acaso no computador estiver configurado como internacional e aqui for o português Brasil, o físico for o português Brasil e no sistema for internacional, isso vai gerar um conflito e vai ficar as letras, no caso, com posições trocadas e símbolos. Você vai ter dificuldade em usar o teclado. Então, é importante configurar e ficar alinhado a essas duas partes. Vamos agora abordar um pouquinho mais sobre o nosso, Vamos agora abordar um pouquinho sobre o nosso mouse. O mouse, ele tem aqui o primeiro botão, que é o botão principal, também conhecido como esquerdo do mouse. E nós temos o segundo botão, que é o botão secundário, também conhecido como botão direito do mouse. Esses botões, eles são utilizados para diversas ações. Então, nós podemos dar um clique, 2 cliques, clicar com o direito do mouse, ele vai abrir normalmente o menu de contexto ou o menu flutuante, que fala, né? Então, assim, a gente vai poder aí ter acesso a esse menu. E nós temos aqui no meio o botão de rolagem. Esse botão de rolagem, ele permite que, mexendo nele para cima e para baixo, a gente consiga aí movimentar na tela. Além disso, se eu clicar, eu posso também movimentar de uma forma mais rápida. Se eu desativar, ele volta a ser utilizado pelo botão de rolagem. Bom, finalizamos esse momento aqui falando sobre o nosso... Bom, finalizamos esse momento aqui falando sobre o nosso hardware. Agora vamos conversar um pouquinho sobre software. Bom, e aí temos uma outra pergunta. O que é software? Se hardware é a parte física do nosso computador, o software o que é? Bom, ele é a parte lógica, né? Ele é a alma, o que dá vida, o que dá ação. Claro que é um trabalho em equipe, os dois juntos compõem esta maravilhosa orquestra. O software é a parte lógica, são os programas e aplicativos. Quando você abre a página na internet, você está usando software. Quando você usa aplicativo de jogos no seu celular ou WhatsApp, você está usando softwares. Existem também softwares que permitem que o computador e seus hardwares funcionem. Eles são os sistemas operacionais e os drivers. Então, vamos olhar aqui exemplos de softwares. Nós temos aqui jogos, as redes sociais. Aqui nós temos os softwares para escritório, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, alguns navegadores, certo? Todos esses são softwares. Aqui nesse momento nós temos sistemas operacionais, o Windows, o que nós vamos usar, o Linux e o sistema operacional Android, que normalmente é comum a gente encontrar no smartphone. Mas também em outros ambientes, tá? Mas o smartphone é o mais comum. Atualmente, eu acredito que é isso. Existe também os softwares que são responsáveis pelo funcionamento das partes de hardware do nosso computador. Pensemos aqui no áudio do nosso computador. Eu tenho um hardware que é responsável pelo áudio do meu computador. Esse hardware é a nossa placa de áudio, placa de som. E aí, a gente precisa fazer com que essa placa funcione. Para isso, eu preciso ter também instalado no computador o drive de áudio, o drive de som, o drive dessa placa. A partir do momento que a gente tem isso, nós temos aí o driver
que faz com que esse hardware especificamente ele funcione. Então, drive é basicamente isso, um tipo de software que ele vai focar no funcionamento das partes do computador. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.